Fala galera, Alexandre Gimenez aqui, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube e hoje nós vamos fazer uma pasta clássica do sul da Itália, chamada cavatelli. Tá? Então essa é uma pasta bem antiga, é uma pasta que possivelmente surgiu na região de Molise, tá? E que é muito tradicional na Puglia e na Calábria também. É uma massa feita apenas com semolina de grano duro e água. Então é um produto que pode ser considerado vegano também, né? Tem muitos alunos e muitos clientes que pedem massas veganas, massas sem ovos, então essa é uma sugestão, é uma possibilidade. E é uma massa muito legal de se fazer, tá? Não é difícil. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. A gente vai fazer o impasto com a semolina, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como modelar essa massa. E ela entra como mais uma opção no seu portfólio de vendas, né? Então, como é uma massa diferenciada, é uma massa que não são tantas pessoas que conhecem aqui no Brasil, tá? Não é uma massa tão famosa como as massas de ovos do norte da Itália. Então, fica interessante você trazer uma novidade também para os seus clientes. Uma vez que é uma massa que você pode, inclusive, secá-la, né, e vender ela seca para o seu cliente cozinhar em casa, tá bom? Então, olha só mais uma dica antes da gente começar o impasto. Nós vamos trabalhar com semolina de grano duro, tá? E se você ainda não sabe ou quer conhecer um pouco mais sobre as características dessa farinha específica, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo somente dela. É um vídeo dedicado à semolina de grano duro. Dá uma olhada aqui no link da descrição do vídeo, você vai encontrar, tá? E vai levar você diretamente para esse vídeo para você conhecer um pouco mais desse produto, tá bom? Então nós vamos começar o impasto. Vamos chegar mais perto e vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Aqui eu tenho 400 gramas de sêmola de grano duro. Tá? Normalmente, para essa receita, você vai trabalhar com 50% de hidratação, tá? Utilizando água, ok? Procure utilizar uma água de boa qualidade, uma água filtrada. Tá? Aqui é uma semolina rimatinata, como eles costumam chamar a semolina, que ela é remoída, ou seja, ela não é tão grossa, tá? Mesmo assim, ela tem essa moagem especial, né? Ela parece uma areinha. Tá? E nós vamos trabalhar aqui com 50% de hidratação. Tá? Por quê? Porque essa massa, ela precisa ficar um pouco mais macia, um pouco mais hidratada, um pouco mais maleável para a gente poder trabalhar. E a água, ela hidrata a massa, tá? Com uma competência maior, vamos dizer assim, né? Ela hidrata mais a farinha. Porque se eu colocar aqui Porque se eu colocar aqui 50 gramas de ovos, por exemplo, tá? A minha massa ela vai ficar um pouquinho mais seca, um pouquinho mais firme, que é como a gente faz a massa de ovos. Tá? Agora, com 50% de água, ela vai ficar mais macia, tá? E é justamente isso que a gente quer, tá bom? Então, com a água aqui, eu vou trazendo um pouquinho da sêmola aqui por dentro, ó, e vou fazendo praticamente aí a mesma técnica que a gente costuma trabalhar, que eu já mostrei para vocês. Tem o vídeo em como fazer um impasto, né, com ovos aqui no canal. Se você ainda não assistiu, corre lá, porque esse é um vídeo que você não pode perder. Tá? E aqui a gente vai mexendo, vocês vão perceber que rapidamente vai virando um creme, né? Você vai conseguindo aqui já incorporar a semolina com a água. Um detalhe importante que eu preciso falar para vocês, gente, é que normalmente a água para usar nessa receita ela é morna, tá? É uma água que vai ficar aí em torno de 40, 50 graus. Tá? É uma água que se você colocar o dedo dentro, você consegue manter o seu dedo lá sem se queimar. Se ela estiver muito quente, você coloca o dedo e não conseguir
manter o dedo, você esfria ela um pouquinho. Tá? Então esse processo da água morna ele vai ajudar aqui no empasto, na absorção da farinha pela água e até na questão da digestibilidade dessa massa. Tá? Bom, agora vamos trazer a farinha aqui para o meio, tá? E vamos começar a distribuir a umidade por toda a farinha, ok? E aí com a ajuda aqui do nosso raspador, a gente vai trazendo essa farinha que fica aqui nas bordas, nas laterais, a gente vai trazendo para dentro para que a gente possa distribuir essa umidade por toda a farinha, tá? Você não deve deixar a farinha sem receber umidade aqui, né? Então com o garfo aqui você vai trabalhando para atingir esse objetivo. Conforme você vai fazendo, você vai trazendo. Ok? E agora já vamos começar a usar as mãos. Nós vamos começar a juntar essa massa aqui. Tá? Então nós vamos começar a trazer ela aqui para o meio, vamos começar a fechar ela, a envelopar essa massa aqui, ó. E aí vocês precisam, pessoal, fazer, né, exercer aqui um pouco de força, tá? Por quê? Porque é um movimento, tá? E não é um movimento só da sua mão. Usa o seu corpo, usa um pouco o peso do seu corpo, tá? E a junção desse movimento com a aplicação da força vai fazer com que você consiga distribuir a umidade. Tá? Porque o que acontece? Se você não colocar uma determinada força aqui, você não consegue distribuir essa umidade. E aí vai te dar a impressão que a massa está seca. E a gente acaba caindo no erro de achar que precisamos colocar mais água. E aí é onde a sua massa vai ficar mole, né? Vai ficar muito hidratada. Lembrando que ela ainda vai descansar, e uma vez que ela descansar, ela vai se hidratar por completo e vai ficar mais macia, mais relaxada ainda. Tá? Olha só como que aqui eu já consegui juntar bem, né? Essa massa, pessoal, na Puglia, né, no sul, eles costumam sovar ela, dando até uma rasgadinha assim, que é o que a gente não costuma fazer com a massa de ovos, né? Lembram daquela estrutura que eu mostrei para vocês no vídeo? Tá? Mas aqui a ideia é só a gente conseguir fazer esse movimento para distribuir bem a umidade, tá? E uma vez que eu juntei a massa, olha só, tá? Ó, utilizei aqui praticamente toda a farinha. Vou dar uma rápida limpada aqui na minha bancada, na minha espinatóia. E agora eu vou começar a sovar, pessoal, delicadamente, tá? Usando meu corpo, usando a minha mão. O mesmo movimento que vocês já observaram eu fazer, né, em outros vídeos, tá? Então eu vou girando a massa aqui cerca de 45 graus, vou imprimindo aqui uma certa força, não muita, tá? Uma força suficiente para você trazer essa parte da ponta com os seus dedos até praticamente um pouco além da linha do centro da massa, e aí você empurra ela para frente novamente, ó. Tá? E a gente vai fazer esse trabalho até deixar essa massa mais lisa, tá? Mais homogênea, mais bonita. Tá? Isso leva alguns minutinhos, fazendo da forma correta, movimento correto, aplicação de força correta. Tá? E uma vez que a gente finalizar, já vou mostrar para vocês, a gente vai levar essa massa para o descanso. Então vamos lá.
gente, olha só. Tá, então aqui ela já tá bem mais lisinha, já ficou bem mais homogênea. Ok? É o suficiente. Agora a gente pega o nosso plástico filme. Vamos proteger a nossa massa do ar e vamos deixar ela aqui descansando por pelo menos, gente, uns 20 minutos, tá? Mas se você tiver condições, deixa mais tempo. Deixa pelo menos 30, 40 minutinhos, porque o que acontece? Vocês vão ver que nós vamos começar a trabalhar com essa massa, tá? Onde a gente precisa fazer um rolinho com ela, né? E depois fazer a modelagem. E se ela tiver muito elástica, se ela ainda tiver um pouco rígida, dificulta o nosso trabalho. Então a gente precisa dela com um descanso razoável, tá bom? Então vamos deixar ela descansar, vou organizar aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, passaram-se 30 minutinhos, então vamos tirar aqui do filme para vocês verem a consistência da massa agora, depois do descanso. Olha só que maravilha de massa, gente, ó, ela hidrata mais no descanso, né? Fica bem lisinho, ó. Ok? E bem macia, tá? Porque como eu falei lá no começo, gente, uma massa com 50% de hidratação com água, tá? Ela tende a ficar mais macia, mais molinha. Mas para essa massa é isso que a gente quer, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou tirar um pedacinho, não muito, tá? O restante eu vou deixar protegido aqui num saquinho plástico. Vou deixar aqui do ladinho. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, se você observar aqui também, ó, como que ela tem bolhas, assim como a massa de ovos, né? Ela tem uma boa estrutura também, tá? Também vai ficar levemente aerada. Então, eu vou fechar ela aqui e a gente vai fazer um rolinho, gente, como se fosse fazer um nhoque, tá? E acho que aí todo mundo já deve ter feito um nhoque na vida. Nós vamos botar uma leve pressão. Percebam, pessoal, que ó, é uma massa fácil e bem gostosa de trabalhar. Tá? Não é uma massa difícil. Tá? E aqui a gente vai fazer um rolinho, pessoal, relativamente fino. Tá? A gente não pode deixar ele muito grosso. Por quê? Porque aqui nós temos 100% de semolina de grano duro. Tá? O que isso significa? Nós temos uma farinha que traz uma característica mais al dente para a massa, uma característica mais firme. Se você deixar ela muito grossa, tá? Ela vai levar mais tempo para cozinhar e também vai acabar ficando um pouquinho mais difícil de degustar. Tá? Além do que, se ela secar, né, ao secar, tá, ela também vai levar um tempo bem maior para cozinhar e ela vai acabar cozinhando bem mais do lado de fora até chegar no interior. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Ó, percebam que é um rolinho, tá? Com mais ou menos aqui 1 centímetro, né, de diâmetro, se eu fizer o corte bem aqui ao meio. E o que a gente vai fazer aqui? Pessoal, tem duas maneiras, tá, bem tradicionais de se fazer o cavatelli, tá? A primeira é eu vou trabalhar aqui com uma faca, essas facas de passar manteiga no pão, né, que todo mundo tem em casa, tá? Então, tem uma forma de você fazer ela com a faca, tá? Antes de você começar a trabalhar com ela, se você quiser, você pode fazer cortes como se estivesse cortando um nhoque mesmo, ó, com uma faca. Ok? Então aqui eu vou mostrar a opção de você trabalhar com os dedos e depois com a faca. Vamos fazer com o dedo primeiro. O que a gente vai fazer, gente? Nós vamos pegar, eu gosto de usar o meu dedo polegar, tá? E com o dedo polegar, aqui na bancada mesmo, na superfície, ó, eu coloco o meu dedo próximo da ponta da massa aqui, aproximadamente um ângulo de 45 graus com relação à tábua, tá?
e eu vou empurrar ela fazendo uma leve pressão, tá? Para o meu lado direito aqui. Ok? E aí o que eu quero que vocês visualizem aqui? Eu quero que vocês visualizem o seguinte, olha que legal. Né? Você fica, né, com a parte de fora levemente rugosa, que isso normalmente é o que traz o contato com a madeira. Claro que se você fizer numa superfície mais sólida, né, mais lisa, tá? Pode ser que não fique tanto assim. Mas isso aqui ajuda a segurar bem o molho, né? E a parte de dentro, tá? Ela fica como se fosse uma concha e também bem rugosa pela ação do seu dedo, né? E você percebe, gente, que você consegue fazer essa massa, que é um tipo de nhoque, né, vamos dizer assim, tá? Sem absolutamente nenhum utensílio, apenas com as mãos. Né? Então isso é algo realmente fabuloso, fantástico. Para mim, assim, é uma massa genial. É uma massa que as nonas, né, do sul da Itália fazem, desenvolveram e olha só, e realmente é deliciosa. Tá? Então você vai fazendo esse movimento e percebam que ela não fica grande. Tá? A dificuldade apenas, gente, é você conseguir controlar a pressão que você faz aqui. Tá? Então, quando você vai começar a fazer, eu vou fazer um pouquinho mais forte só para você ver o que pode acontecer. Né? Se você não controlar a pressão, você fizer forte demais, tá? Às vezes, ó, ela sai um pouquinho deformada e ela pode, ó, como que ela já fica com uma certa deformação aqui fora. E muitas vezes, se você põe muita força e a sua massa está um pouquinho mais macia, ela acaba grudando, principalmente se for uma outra superfície. Tá? Então, uma vez que você pegou o jeito, então você colocou aqui o seu dedo 45 graus com relação à superfície da tábua e você faz uma leve pressão, né, e joga para o lado. Uma vez que você pegou o jeito, pessoal, você consegue fazer essa massa rapidamente. Vou fazer mais um pouquinho para vocês visualizarem. Tem uma rua muito famosa em Bari, na Puglia, que é uma região litorânea, fica bem lá no sul, na Bota, né, na famosa Bota, no sul da Itália. É uma rua que chama Arcobasso, em que as nonas elas ficam fazendo várias massas tradicionais dessa região lá na calçada, na frente das casas delas. E isso se tornou uma atração turística e elas fazem para vender. Né? Então o cliente, né, o turista vai lá, observa elas fazendo e também pode comprar a massa delas e conversar com elas, inclusive. É muito legal. E elas fazem o cavatelli, elas fazem o orecchiette, o capunte, dentre outras massas. Tá? E é interessante que você consegue observar a cultura, né, local ali, além de ver a habilidade fabulosa delas, porque elas fazem isso aqui com uma destreza, né, e uma rapidez fenomenal. Tá? Mas importante é aprender o fundamento da massa, gente, e depois observar, né, o movimento gestual, a aplicação da força, e aí você consegue pegar prática, né, e fazer bastante. Outra maneira que as nonas costumam fazer é tira um pedaço aqui com a faca e com o próprio garfo você puxa assim, ó. Ele fica um pouquinho mais fechadinho, né, mas você também consegue fazer com uma boa velocidade. Olha só, corta, puxa, corta, puxa. Corta, puxa. É um pouco mais prático, tá? E você consegue obter também, ó, uma boa rugosidade aqui, ó, na parte de fora, né? E
é genial, gente, porque é uma engenharia, na verdade, se você ver, né? Porque tanto a parte de fora ela fica rugosa para grudar o molho e a parte de dentro ela forma uma cavidade, né? Em que o molho entra e também fica firme. Esse é um tipo de massa, pessoal, que vai muito bem com, com molhos à base de tomate, molhos à base de vegetais, tá? Até ragus de carne também, né? E a partir dessa massa você tem algumas variações também, mas essas variações a gente vai abordar em outros vídeos, ok? Então, aqui é apenas, pura e simplesmente, o Cavatelli clássico. Né? Você pode até perguntar para mim, professor, mas e aquelas tabuinhas que o pessoal passa, fica aquelas ranhuras? Bom, gente, nós vamos fazer isso em outro vídeo, porque o Cavatelli tradicional e clássico, normalmente ele é feito dessa forma. Mas, como ele é utilizado em muitas regiões italianas, tem algumas, já vi em algumas publicações e algumas pessoas chamando também a massinha como essa que você passa na tábua de Cavatelli. Tá? Mas normalmente é o gnocchetti, sardi ou maloredos, tá? São outras nomenclaturas também. Tá? Mas aí a gente vai abordar isso em outro vídeo. Depois que você fez, gente, você pode passar um pouco de sêmola, de grano duro, a mesma farinha que você usou para fazer a massa. Ok. E aí aqui, a gente usando o raspador, você pode colocar ela em cima de uma tela para você secar. Espalha ela bem assim, ó, e aí deixa o ar circular em volta, deixa ela secar. E aí você pode comercializar essa massa. É uma massa que tem uma durabilidade boa, porque ela não leva ovo, né? Você trabalhando com uma água pura, de qualidade, e uma boa farinha, você consegue ter uma boa durabilidade desse produto, tá bom? Se você não tem uma tela como essa, gente, coloca numa peneira ou deixa ela na bancada, mas aí você precisa movimentar ela, né, para não deixar ela parada, só um lado dela em contato com a superfície. Você precisa deixar o ar circular em volta para ela secar bem, ok? Uma vez que secou, você pode congelar ou você põe ela dentro de um saquinho, tá? E deixa ela já prontinha para venda, tá bom? Então, é isso, gente. Essa massinha fantástica, tá? Para você poder incluir aí um pouco mais no seu portfólio. É importante fazer, praticar, para chegar num resultado satisfatório, bem legal. Tá? Sigam a técnica, sigam o gestual, que vocês vão conseguir chegar a fazer um Cavatelli de excelência. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, audiência. Até o próximo vídeo.